Você já sentiu aquela inquietação que percorre a sua espinha ao cruzar os portões de um cemitério? Aquele sussurro que parece surgir do nada, a sensação de ser observado por olhos invisíveis entre as lápides cinzentas e as árvores retorcidas? Para muitos, os cemitérios são locais de descanso eterno, de memória e de paz. Mas para outros, são portais para o inexplicável, cenários de encontros que desafiam toda a lógica e que semeiam a dúvida nas almas mais céticas. Hoje, convido você a entrar em um reino onde a linha entre a vida e a morte se dissolve, onde os ecos do passado se manifestam de formas aterradoras. Reunimos 10 histórias verídicas, testemunhos de pessoas que, como você e eu, acreditavam que fantasmas eram apenas contos para assustar crianças. Mas o que viveram nesses campos santos mudou suas vidas para sempre. Prepare-se, porque estes não são simples relatos. São vivências, arrepiantes e perturbadoras, que farão você questionar tudo o que acreditava saber sobre o além. Você está pronto para ouvir? Está pronto para acreditar? Aperte o cinto, pois vamos desenterrar os segredos mais sombrios de 10 cemitérios ao redor do mundo. E lembre-se, após cada história, pediremos que nos diga se gostou ou não. Sua opinião é vital para nós. História 1. O caixão que estremeceu ao mencionar o céu em Colima. Nossa primeira história nos leva a um pequeno e antigo cemitério nos arredores de Colima, no México. Um lugar onde cruzes de metal enferrujadas se inclinam como se o próprio tempo as estivesse esmagando. Um jovem chamado Javier, um cético convicto, estava lá certa tarde, acompanhando um amigo que havia perdido um familiar. Javier, sempre com seu sarcasmo à flor da pele, brincava sobre a solenidade do local, tentando aliviar a tensão com seu humor ácido. Estavam diante de uma tumba recém-selada, a de uma senhora de quem pouco se sabia, exceto que fora uma mulher de profunda fé. Enquanto observavam a pesada laje de granito, Javier, com um sorriso irônico, disse em voz alta: "Bom, senhora, espero que lá no céu tenham um bom lugar para você. Com certeza já está pedindo seu trono de ouro." Nesse exato instante, e diante do olhar atônito de seu amigo, o caixão dentro da tumba, que estava a alguns metros abaixo da terra, estremeceu. Não foi um leve tremor, mas um movimento violento, como se algo ou alguém dentro tivesse sido golpeado com força. O som metálico do caixão batendo contra a terra ecoou no silêncio sepulcral. Javier ficou petrificado, seu sorriso desapareceu para dar lugar a um rosto pálido de pavor. Seu amigo, igualmente chocado, só conseguiu balbuciar: "Você viu isso? Você viu isso, Javier?" A reação foi imediata. Não houve espaço para explicações lógicas, para o vento ou para um tremor de terra. O caixão se moveu no momento preciso em que o céu foi mencionado, como se a falecida tivesse reagido à blasfêmia, ou talvez, como se quisesse mostrar que não gostava que especulassem sobre seu destino eterno. Javier, o cético, nunca mais zombou da morte ou das crenças religiosas. A imagem daquele caixão convulsionando sob a terra ficou gravada a fogo em sua memória. Gostou desta primeira história? Se ela te deu arrepios, deixe o seu like para sabermos que você está curtindo esta viagem pelo terror. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos relatos. História 2. O túmulo que sussurrou meu pecado mais antigo no Alasca. Nossa próxima parada nos leva ao frio implacável do Alasca, a um pequeno e solitário cemitério no meio do nada, um lugar onde o vento uiva como uma alma apenada e a neve perpétua parece querer enterrar todo vestígio de vida. Um homem chamado David, atormentado por um segredo que guardava 7 chaves desde a juventude, decidiu visitar o túmulo de seu pai, um homem reto e severo que nunca aprovou seu comportamento. David, carregado com o peso da culpa, sentou-se ao lado da fria lápide de mármore. Em um momento de profunda introspecção, enquanto as nevascas açoitavam ao seu redor, deixou escapar um suspiro de arrependimento e murmurou para si mesmo, quase inaudivelmente:
Quem dera eu pudesse apagar aquele erro, aquele primeiro grande erro que cometi. Referia-se a um incidente específico, um ato de traição e egoísmo que o perseguia há décadas, um pecado que nunca contará a ninguém, nem mesmo ao pai. E então, o inexplicável aconteceu. Da própria terra, logo ao pé do túmulo de seu pai, surgiu um sussurro, um som quase imperceptível no início, mas que foi ficando mais claro. Não era o vento. Era uma voz, áspera e antiga, que repetiu com uma clareza aterradora as palavras exatas de David, mas com um tom acusatório, aquele erro, seu primeiro grande erro. David sentiu o coração parar no peito. A voz não só havia repetido suas palavras, como havia identificado a natureza de seu pecado, a antiguidade e a profundidade de sua culpa. Era como se a própria terra, ou o espírito de seu pai, ou algo ainda mais antigo e sombrio, estivesse ouvindo e decidisse lembrá-lo de sua vergonha da maneira mais pessoal e cruel possível. O túmulo, em vez de ser um lugar de consolo, tornou-se um espelho de sua alma pecadora. David saiu daquele cemitério tremendo, não pelo frio, mas pelo conhecimento arrepiante de que seus pecados mais profundos não estavam ocultos nem mesmo para os mortos. Essa história te abalou? Se sentiu o calafrio, por favor, dê um like no vídeo. E se quiser continuar explorando esses mistérios, inscreva-se agora mesmo. História 3. O cadáver que chorou ao fechar a cova em A Corunha. Viajamos agora para a costa da Galiza, na Espanha, para um cemitério com vista para o Atlântico, onde as névoas marinhas se misturam com o ar salino e os cipreses se erguem como guardiões silenciosos. Neste local, ocorria um enterro rotineiro. Um senhor respeitado em sua comunidade havia falecido e seus restos estavam sendo depositados em sua última morada. Os coveiros, homens endurecidos por anos de trabalho pesado, realizavam sua tarefa com a solenidade habitual. Estavam prestes a colocar a pesada laje de pedra sobre a cova recém-cavada, selando o descanso do falecido. Foi nesse exato instante, enquanto a luz do sol lutava para penetrar a névoa espessa, que um dos coveiros, um homem chamado Manuel, parou de repente. "Esperem", gritou, com a voz carregada de incredulidade e pânico. "O morto está chorando." Os outros pararam, olhando para ele com confusão. Manuel, com o rosto transtornado, apontou para a abertura escura da fosa. E então, todos viram. Dos olhos do cadáver, que jazia sereno dentro do caixão aberto, caíam lágrimas. Eram lágrimas visíveis, brilhantes, que deslizavam lentamente pelas bochechas pálidas e se perdiam na madeira escura do caixão. O espetáculo era aterrador e profundamente perturbador. Não eram gotas de umidade ou condensação. Eram lágrimas genuínas, como se o falecido, no último instante de consciência antes de ser selado para sempre, tivesse sentido uma tristeza tão profunda que seu corpo reagiu de uma maneira inimaginável. Os homens ficaram paralisados, incapazes de continuar o trabalho. O silêncio tornou-se ensurdecedor, quebrado apenas pelo rumor distante das ondas. O corpo, que deveria estar em paz, manifestava uma dor imensa no momento do seu último adeus. Essa imagem te impactou? Se o seu sangue gelou, por favor, nos apoie com um like. E para não perder nenhuma dessas histórias que desafiam a razão, inscreva-se no canal agora. História 4. A trilha que desapareceu ao amanhecer em Chihuahua. Mudamo-nos agora para uma vasta e desolada paisagem em Chihuahua, no México. Um lugar onde os cactos se erguem como sentinelas solitárias e o sol escaldante parece secar até a alma. Ana, uma jovem fotógrafa, buscava capturar a beleza austera de um antigo cemitério rural, famoso por suas lendas locais. Ela ouvirá falar de uma trilha sinuosa que supostamente levava aos túmulos mais antigos, um caminho que só aparecia ao anoitecer e desaparecia com a primeira luz do dia. Intrigada, Ana decidiu entrar no cemitério pouco antes do crepúsculo. Encontrou a trilha, poeirenta e mal visível, e começou a segui-la,
fascinada pela atmosfera mística do lugar. O sol se pôs e as sombras se alongaram, criando formas fantasmagóricas entre as lápides. Ana avançou cada vez mais, tirando fotos, até sentir que havia chegado à parte mais profunda e antiga do Campo Santo. Quando decidiu voltar, percebeu que algo estava errado. A trilha pela qual havia entrado, simplesmente, não estava mais lá. Tinha desaparecido. Olhou ao redor, buscando alguma marca, alguma referência, mas tudo era um mar de terra seca e lápides irregulares. O caminho havia sumido como se nunca tivesse existido. O amanhecer começava a despontar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, mas, em vez de trazer clareza, apenas acentuava sua desorientação. O pânico começou a tomar conta dela. Estava presa, perdida em um labirinto de túmulos, e o caminho de saída havia se desvanecido diante de seus olhos. O sol, que deveria ser um guia, parecia zombar de sua situação. Finalmente, após horas de busca angustiante, tropeçando e caindo, conseguiu avistar de longe o portão do cemitério. Saiu de lá exausta e apavorada, com a certeza de que não fora uma ilusão de ótica. A trilha, como uma entidade viva, decidirá brincar com ela, revelando-se e depois se escondendo, deixando-a à mercê da desolação. Ficou sem fôlego? Se a resposta for sim, deixe seu like. E para seguir explorando estes mistérios, inscreva-se e ative o sininho. História 5. A cruz que se recusou a ficar reta em Segóvia. Seguimos agora para a histórica Segóvia, na Espanha, para um pequeno e esquecido cemitério rural. Nesse lugar, encontrava-se um túmulo em particular, marcado por uma cruz de ferro antiga e enferrujada. O peculiar desta cruz era que, apesar dos esforços de quem cuidava dela, estava sempre torta. Não importava quantas vezes a endireitassem, no dia seguinte, ou poucos dias depois, voltava a inclinar-se, adotando uma postura antinatural, como se recusasse a ficar ereta. Os moradores locais tinham suas próprias teorias. Alguns diziam que o falecido ali enterrado fora uma pessoa rebelde em vida, que nunca aceitara as normas, e que seu espírito continuava manifestando essa teimosia. Outros falavam de uma maldição, de um pacto sombrio que impedia que a cruz descansasse em paz. Um jovem cético, um historiador amador chamado Carlos, decidiu investigar. Desconsiderando as superstições, propôs-se a resolver o mistério da cruz torta. Com ferramentas adequadas, passou horas endireitando-a, fixando-a com cimento e suportes. Estava convencido de que era um problema de fundação ou da própria estrutura do ferro. No entanto, na manhã seguinte, ao retornar ao cemitério, deparou-se com a mesma cena. A cruz, desafiadora, estava novamente inclinada, quase como se tivesse zombado de seus esforços. Carlos, frustrado e perplexo, repetiu o processo várias vezes, cada vez com mais determinação. Mas o resultado era sempre o mesmo. A cruz parecia ter vontade própria, recusando-se a aceitar a posição vertical, como se estivesse presa em um perpétuo gesto de rebeldia. A cruz de Segóvia tornou-se um enigma. Não se tratava de um problema de engenharia, mas de algo mais profundo, algo que se recusava a ser retificado, algo que, talvez, quisesse lembrar a quem a olhasse que algumas coisas, por mais que se tente, sempre terão sua própria inclinação, sua própria história oculta. Intrigado com essa teimosia sobrenatural? Se sim, nos apoie com um like. E para descobrir mais anomalias, inscreva-se e ative as notificações. História 6. O sussurro que saiu do ossário ao rezar pelos esquecidos em Utah. Nossa sexta história nos leva às vastas e desoladas paisagens de Utah, a um antigo cemitério onde, junto aos túmulos individuais, encontrava-se um ossário, um lugar destinado a abrigar os restos daqueles cujos nomes e famílias haviam se perdido no tempo. Um grupo de voluntários, dedicados a honrar os mortos esquecidos, reuniu-se certa tarde para rezar pelas almas que residiam ali.
Eles se posicionaram diante da estrutura de pedra, um local que emanava uma quietude solene e um ar de abandono. Começaram a recitar orações, suas vozes ecoando suavemente no ar fresco. Enquanto entoavam as preces por aqueles que ninguém mais lembrava, ocorreu algo extraordinário. Das profundezas do ossário, entre os ossos empilhados e o pó dos séculos, surgiu um sussurro. Não era o vento, nem o render da madeira. Era uma voz, fraca e múltipla, que parecia responder às orações. O sussurro repetia, repetidamente, palavras que soavam como agradecimento e reconhecimento. Era como se as almas esquecidas tivessem sentido a presença dos vivos e respondido à sua compaixão. Os voluntários ficaram paralisados. A resposta direta, inesperada e claramente audível, deixou-os sem palavras. Foi uma confirmação arrepiante de que, mesmo no abandono absoluto, as almas não desaparecem por completo. O ossário, aquele lugar de esquecimento, ganhou vida, provando que a gratidão transcende a morte. Essa resposta vinda do esquecimento te comoveu? Se sim, deixe seu like no vídeo. E para não perder histórias que exploram o desconhecido, inscreva-se no canal. História 7, o túmulo com o meu nome em Puebla. Voltamos ao México, desta vez a pitoresca Puebla, e a um cemitério que parecia perfeitamente comum. Um homem chamado Miguel, um viajante habitual, explorava as imediações da cidade quando decidiu visitar o Campo Santo. Caminhando entre as lápides em busca de inspiração para um livro, ele deu de cara com um túmulo que não lembrava de ter visto. Era uma sepultura relativamente nova, de pedra escura e polida. O que o desconcertou foi o nome gravado na placa. Era o seu próprio nome, Miguel. A princípio, pensou ser uma coincidência. Mas, ao examinar de perto, notou detalhes inquietantes. A data de nascimento era a dele. E a data de falecimento era uma data futura. Um dia que ainda não havia chegado. Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O túmulo não apenas levava seu nome, mas antecipava sua morte. Ele se afastou com o coração disparado, sentindo uma mistura de terror e assombro. Seria uma premonição? Um aviso? A imagem daquele túmulo esperando pacientemente por ele tornou-se uma presença constante em sua mente, um lembrete macabro da fragilidade da vida. Essa premonição gravada em pedra gelou seu sangue? Se a resposta for sim, apoie-nos com um like e inscreva-se para continuar desvendando esses mistérios. História 8. O caixão coberto de marcas internas em Kentucky. Vamos agora ao coração dos Estados Unidos, no Kentucky, a um cemitério que frequentemente é envolto por uma névoa misteriosa. Lá, estava sendo realizado um traslado de restos mortais. Um caixão antigo, enterrado há décadas, precisava ser exumado. Os trabalhadores começaram a escavação. Quando finalmente desenterraram o caixão, notaram algo aterrador. A madeira estava intacta, mas o que os deixou boquiabertos foram as marcas no lado de dentro. O interior do caixão estava coberto de marcas. Não eram pegadas grandes, mas marcas pequenas, como as de uma criança ou de um animal, cravadas a partir do interior. Pareciam arranhões de desespero, como se algo ou alguém tivesse tentado abrir caminho para fora. A visão era profundamente perturbadora. Como era possível haver marcas internas se o caixão permaneceu selado sob a terra por anos? Que criatura, ou que energia, estaria presa ali, lutando para escapar de um objeto fechado hermeticamente? Aquelas marcas eram o testemunho mudo de uma agonia desconhecida que se recusava a permanecer em silêncio. Ficou sem fôlego com essa imagem de terror? Se sim, deixe seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho. História 9. O cemitério que fechou as portas em Huelva. Nossa penúltima história nos leva novamente à Espanha, na província de Huelva. David, um investigador paranormal,
decidiu visitar um cemitério local após ouvir rumores de presenças estranhas. Ele entrou ao cair da noite com seu equipamento, sentindo uma atmosfera pesada e a sensação de estar sendo observado. Pouco antes de ir embora, sentiu uma necessidade imperiosa de sair, uma urgência inexplicável. Ao cruzar o portão e olhar para trás, ele gelou. As grandes portas de ferro, que ele abrirá sem problemas, agora estavam fechadas. E não apenas fechadas, mas pareciam seladas, como se tivessem sido soldadas instantaneamente. No dia seguinte, ao perguntar aos moradores, soube de algo ainda mais chocante. O cemitério, após sua visita, fora fechado ao público para sempre. As autoridades citaram manutenção indefinida, mas os boatos diziam outra coisa, que o cemitério decidirá que não queria mais visitas. Que ele fechará suas portas de maneira definitiva para guardar seus segredos para sempre. Esse fechamento definitivo te deixou sem palavras? Deixe seu like e inscreva-se no canal para mais relatos inexplicáveis. História 10. A última resposta vinda da Terra em Chiapas. Chegamos à nossa última história, nas profundezas místicas de Chiapas, no México. Roberto, um antropólogo, investigava rituais funerários e ouviu falar de uma crença local. Se você recitasse uma oração antiga de despedida no momento exato do enterro, a própria terra responderia. Cético, Roberto decidiu testar a lenda durante um funeral. No momento em que a terra começou a cair sobre o caixão, ele recitou a oração com voz firme. Quando terminou, um silêncio expectante tomou conta do lugar. O que ocorreu não foi um som, mas uma vibração. Uma vibração palpável que percorreu o solo e foi sentida nos ossos de todos os presentes. Era rítmica, como um batimento cardíaco vindo do fundo do chão. Durou alguns segundos e desapareceu, deixando um silêncio ainda mais profundo. A terra, que deveria ser inerte, responderá. Fora um eco, uma confirmação de que o ato de despedida fora reconhecido por algo além do plano terreno. Roberto ficou sem palavras. Foi a prova de que, nesses lugares sagrados, a morte não é o fim, mas uma transição que pode ter respostas inesperadas. Gostou dessa viagem ao além? Se essas histórias te impactaram, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para não perder nenhum mistério.